Olá, pessoal. Continuando, então, o que a gente estava conversando sobre genética, nós vimos um pouquinho sobre a história ali, onde as pessoas estavam descobrindo peças de um quebra-cabeça que, ao serem montadas, ajuntadas essas peças, elas iam formar o que a gente conhece hoje como genética. A gente vai continuar um pouquinho a história aí, vamos pegar mais algumas peças para a gente ajuntar tudo no final, quando a gente chegar lá em Mendel. Mas agora a gente vai explorar um pouquinho mais do DNA. O que é o DNA? DNA, gente, ou ácido desoxirribonucleico, ele é um polímero. O que é um polímero? Polímero é uma molécula que ela é formada de monômeros. O que é isso? Polímero é uma molécula grande que ela é formada por pedacinhos menores, iguais, unidades repetitivas, que são os monômeros. A vida ela é feita de polímeros. DNA é um polímero. Proteína é um polímero. Ok? E a gente já conversou um pouco, onde a gente viu que tudo funciona e existe graças à proteína. E proteína é um polímero. O DNA é um polímero formado por monômeros que chamam nucleotídeos. Do mesmo jeito que a gente já viu que proteína é um polímero formado por monômeros que são os aminoácidos. Então, monômeros são unidades pequenininhas de moléculas que vão se repetindo, encaixando uma na outra para poder formar uma molécula maior. E essa molécula maior é o polímero. O monômero é aquela menor porção, seria a menor pecinha de Lego que, ao você juntar, você vai formar a molécula maior, que no caso é o polímero, ok? Então, pensando numa proteína, se você quebrar a proteína nas menores pecinhas que você poderia ter para poder juntá-las e formar aquela proteína, pecinhas funcionais seriam os aminoácidos. Quando os aminoácidos eles se unem por ligações que se chamam ligações peptídicas. Então, o polímero aminoácido, ele também é chamado o polímero de aminoácidos, ou seja, a proteína, também é chamado de polipeptídeo. Numa questão que cair para você no vestibular, falando de polipeptídeo, aciona uma chavinha. Nós estamos falando de uma proteína, ok? Qual é o monômero dos polipeptídeos? Nós estamos falando de aminoácidos. Nós estamos falando do monômero das proteínas. Bom, se você pensar assim, os monômeros aminoácidos, eles vão se unir formando peptídeos, e esses peptídeos vão se unir formando peptídeos maiores, os polipeptídeos, que seriam as proteínas. Então, seu processo digestório, por exemplo, você comeu um pedaço de carne, você comeu proteína, aquela proteína vai passar por todo o seu sistema digestório quebrando em pedaços menores, ele vai quebrar primeiro em peptídeos. E depois esses peptídeos vão sendo quebrados até chegar ao ponto de serem aminoácidos. E esses aminoácidos é que vão poder ser utilizados dentro da sua célula para poder montar outra proteína. Então você não come uma proteína, engole o polímero de proteína, você não engole essa proteína e ela vai lá para dentro da sua célula prontinha. Um polímero que você vai ingerir, ele vai ser quebrado em monômeros e a sua célula vai usar esses monômeros e montar o que ela precisa do jeito que ela precisa. Então, você comer uma proteína vegetal, ela não vai a proteína vegetal para dentro da sua célula. Ela vai ser desmontada em monômeros, os aminoácidos, para dentro da sua célula serem unidas de novo, formando as proteínas que você precisa. Então, se você precisa, por exemplo, de colágeno para poder esticar a sua pele, não adianta você pegar colágeno e comer o colágeno, que ele não vai lá parar debaixo da sua pele, deixando ela esticadinha, não. Se você comer colágeno, ele é um polímero. Ele é um polipeptídeo, ele é proteína. Ele vai ser quebrado em monômeros, aminoácidos, e as suas células vão absorver esses aminoácidos e elas produzirem, por exemplo, o colágeno que vai fazer o seu papel. Ok? Pensando em polímeros e monômeros, com o que é mais prático para a gente, que são as proteínas, a gente consegue entender essa relação para agora a gente falar de polímeros e monômeros pensando no DNA. O DNA, então, é um polímero formado dos monômeros que chamam nucleotídeos. Os monômeros que se unem para poder formar o DNA são os nucleotídeos. As pecinhas de Lego menores que você vai encaixando uma na outra para formar o DNA chamam nucleotídeos, ok? Portanto, o DNA é um polinucleotídeo, do mesmo jeito que a proteína é um polipeptídeo.
O DNA é um polinucleotídeo. Essa aqui é uma molécula de nucleotídeo. É um fosfato ligado numa pentose, que é um carboidrato, ligado a uma base nitrogenada. Essas moléculas de nucleotídeo são as pecinhas de Lego menores que você vai unindo umas nas outras para poder formar um polinucleotídeo, que seria o DNA ou RNA. Bom, olhando para essa molécula de nucleotídeo, eu tenho um grupo fosfato ligado a uma pentose, um carboidrato, ligado a uma base nitrogenada. Vamos explorar um pouquinho mais sobre essa molécula, sobre os nucleotídeos, ok? Bom, se a gente tirar o grupo fosfato do nucleotídeo, ele vai se transformar, ele vai se tornar num nucleosídeo. Numa molécula de DNA, nós vamos ter os nucleotídeos ligados, encadeados, ou seja, formando um polímero, um encaixando no outro, formando aquela sequência de moléculas repetitivas, no caso, o polinucleotídeo. A pentose do DNA se chama desoxirribose. Essa molécula aqui seria uma ribose. A molécula ribose, nessa ligação aqui, a ribose é a pentose, seria o carboidrato que entra na composição do polinucleotídeo RNA. Nessa ligação aqui, eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio. A pentose que forma o DNA, ela é igual, porém, naquela mesma ligação, eu não tenho aquele oxigênio, por isso desoxi, sem o oxigênio. A pentose do nucleotídeo que forma o DNA é uma desoxirribose, falta um oxigênio aqui em relação à pentose que forma o nucleotídeo, que unindo vai formar o RNA. Seguindo então, DNA então é um polinucleotídeo, vários nucleotídeos unidos ali, formando uma cadeia. Polinucleotídeo. As bases nitrogenadas, que a gente olhou ali na molécula de nucleotídeo, fosfato, ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada, as bases nitrogenadas, lá do nucleotídeo, são as que geram variação. Fosfato é fosfato em DNA ou RNA. A pentose é pentose nos dois, com a diferença daquele oxigênio. No DNA eu tenho desoxirribose, no RNA eu tenho a ribose. Agora, as bases nitrogenadas, elas variam. Então, o polinucleotídeo DNA ou RNA, ele é uma cadeia, um polímero de vários nucleotídeos encaixados um no outro ali, em cadeia, onde o que vai variar de um para o outro são as bases nitrogenadas. No próximo módulo, a gente vai tratar sobre essas bases nitrogenadas, como que ocorrem essas variações, como que elas são. E vamos continuar, então, explorando um pouquinho mais sobre o DNA.